Olá, hoje o nosso assunto é o formalismo russo e o estruturalismo tcheco. A poética clássica fundamentou o estudo das obras literárias por muitos séculos. Tendo sido originalmente elaborada por pensadores como Platão e Aristóteles no século IV, não foi contestada na Antiguidade. Mas algumas noções aristotélicas podem ter sido ignoradas durante a Idade Média. Não todas, mas algumas. A Renascença, a partir do século XVI, porém, ensejou a tradução dos diálogos de Platão e da poética de Aristóteles, restaurando o antigo poder de suas ideias até pelo menos o século XVIII. Como nós sabemos, é no século XIX que a teoria da literatura entra na universidade e ela acaba suplantando a poética. Mas a teoria da literatura privilegiou, sobretudo, a história da literatura, e assim continuou olhando para o passado, sem conferir a devida atenção para o que se passava à sua volta. As grandes mudanças se dão na passagem do século XIX para o século XX, quando muitos acontecimentos se modificavam simultaneamente o modo de pensar, agir e perceber por parte da sociedade, dos artistas e do público. A gente pode falar, por exemplo, de mudanças na área tecnológica, como a invenção do cinema, e na área artística. Vamos ver um clipe que vai nos falar de tudo isso. Nas imagens que nós vimos, nós observamos mudanças de ordem tecnológica, porque o cinema, o rádio, o aparecimento inclusive dos meios de comunicação como o telefone, modificaram sensivelmente o modo de percepção das pessoas. As pessoas podiam se aproximar das outras por meio da tecnologia, não precisando vê-las necessariamente. Também o aparecimento da fotografia provocou alterações de percepção, porque nós passamos a ter a possibilidade de uma reprodução bastante fiel da realidade. Isso levou os artistas a um posicionamento diferente. Eles precisavam criar, e criar não era mais simplesmente reproduzir aquilo que os outros conheciam. A própria noção de mímese que o Aristóteles desenvolvera e que foi acatada por tanto tempo já não era suficiente para dar conta disso. Além disso, essas manifestações que vão aparecer nas artes, como nós vimos, sobretudo na música, na pintura, no teatro também, elas vão fazer as pessoas não se sentirem à vontade, elas não vão imediatamente entender o que estava acontecendo. E esse talvez fosse o principal objetivo dos artistas. De fato, quando nós, mesmo hoje, passados 100 anos, ouvimos música como o Ritual da Primavera, como a música dodecafônica do Schoenberg, nós nos sentimos desconfortáveis. E isso é uma das características mais importantes da arte moderna. Eu gostaria até de chamar sempre a atenção para esse ponto. A arte moderna não é uma arte para ser entendida imediatamente, é uma arte para mexer com as nossas convicções, com os nossos processos. E isso vai ser também matéria da teoria da literatura. O formalismo russo. Pode-se verificar, pode-se constatar, pelo que o professor depôs, de que a arte contemporânea ainda provoca um profundo desconforto em todos. É porque ela foi feita para isso, como nós observamos há pouco. Ela se propõe a nos colocar perante outros paradigmas de percepção. Ela usa estratégias diferenciadas e ela principalmente desconstrói aquilo a que nós estamos acostumados. Isso acontece principalmente porque os artistas vão em busca de outras formas de comunicação, outras estratégias principalmente. Eles vão desconstruir não apenas o que nós estamos habituados a perceber na vida cotidiana, mas também os meios, os modos, os processos que a arte utilizava até então. Nós vamos ouvir agora um poema de um poeta russo do início do século XX, chamado Vladimir Klebnikov, que usa essas novas estratégias para criar os seus poemas. Ride, ridentes, derride, derridentes, risonhai aos risos, rimente, risandai, derride, sorrimente, risos sobre risos, risadas de sorrideiros risores, hilarias rir, risos de sobreridores riseiros,
Sorrisonhos, risonhos, sorride, ridiculai, risando, risantes, hilariando, riando, ride, ridentes, derride, derridentes. Pela audiência do poema, nós podemos ver o tanto que ele mexe com as possibilidades de uso dos elementos fônicos do poema. Ele insiste em certas vogais para que nós associemos essas vogais a certos sentidos. Isso nunca tinha sido usado antes. E isso se torna um elemento muito importante da forma de comunicação e principalmente de criação por parte de um poeta. Se isso acontece no plano fônico, vamos ver o que acontece no plano, vamos dizer assim, das palavras, dos versos, como faz o outro poeta russo do início do século, Mayakovsky, cujo poema nós vamos ouvir agora. Hoje também, a rima do poema é carícia, slogan, açoite, baioneta. Não foram só os poetas russos, nós citamos dois até agora, Chlebnikov e Mayakovsky, que procederam a essas alterações tão profundas no modo de comunicação da poesia. E nós estamos enfatizando também a poesia, onde nós sentimos mais essas transformações. Na realidade, o nosso modernismo, o modernismo de 22, também sofreu essa mesma preocupação, ele também se envolveu com a necessidade de modificar as percepções. E um dos principais líderes do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, apresentou esse poema que nós vamos ver e ouvir ao mesmo tempo. 7-2, 3-1, a injustiça de 7. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Em todos esses casos, tanto nos versos russos que nós ouvimos em português, quanto no escritor brasileiro, que escreveu também um curioso poema com placar de futebol, nós temos, ao mesmo tempo, dois processos, né? De um lado, nós temos uma aproximação muito grande com o cotidiano. É o caso do poema do Oswald, ele fala de um mundo que nós conhecemos facilmente. E, de outro lado, uma desconstrução, digamos, uma desmontagem do modo usual com o que nós estamos acostumados a ver a poesia. Nós podemos encontrar esses elementos no cotidiano, no resultado de futebol, por exemplo, mas nós não encontramos esse resultado usualmente traduzido em versos na literatura. Isso é um resultado, vamos dizer assim, é uma consequência daquilo que o modernismo, as vanguardas, o experimentalismo contribuiu para a literatura. Acontece que até então a teoria da literatura meio que passava batido sobre esses assuntos, né? Quer dizer, ela estava preocupada com a história da literatura, com as normas vigentes, estava preocupada com a descrição das linguagens e não se estava suficientemente atenta no plano acadêmico, digamos assim, para o que a literatura ou a arte contemporânea fazia. Por isso vale a pena destacar o trabalho dos formalistas russos, porque eles foram os primeiros dentro da história da teoria da literatura e dentro dos processos de reflexão sobre a literatura que nós temos no século XX, a se preocuparem com esse material. Quer dizer, ao invés de olhar para o passado, olhar para normas, eles olhavam para o que estava à sua volta. Eu vou estourar um pouquinho essa circunstância dos formalistas russos. Esses autores, há vários autores, nós vamos a seguir citar os seus nomes, eles eram jovens, eles foram contemporâneos de Mayakovsky e de Chlebnikov e atuavam também na universidade. Eles eram estudantes e depois foram seus primeiros professores. Há um grupo que atuou na Universidade de São Petersburgo e outro que atuou na Universidade de Moscou. Na época, São Petersburgo era uma cidade bastante importante na Rússia e hoje ainda é, mas nós ainda estamos na época anterior à Revolução de 1917, a Revolução Comunista. São Petersburgo era um grande centro universitário e também Moscou. Nesses dois centros, nesses dois locais, então grupos de estudantes, jovens e adeptos do futurismo começaram a refletir sobre a literatura, refletir sobretudo sobre a arte contemporânea que eles presenciavam. E qual é a primeira constatação que eles fazem? É que essa arte, ela ia para um lado, digamos assim, ela era matéria de produção, de criação, também no cinema, e a teoria da literatura, os estudos literários estavam pensando em outra coisa. Então um deles, talvez um dos principais e primeiros líderes, que é Viktor Shklovsky, ele chama atenção para esses dois aspectos que nós vamos agora destacar. Em primeiro lugar, ele
critica o tipo de pensamento que vigorava na universidade. Esse pensamento que, como eu já coloquei no início, ele vinha desde o século XIX. Era um pensamento mais preocupado com a história da literatura, mais preocupado com examinar a tradição e desconsiderar a atualidade. E o segundo foco dele foi tentar pensar ou expressar o que estava acontecendo naquele momento. Só que ele expressa aquilo como uma regra característica de toda a produção literária. Então, quem eram esses pesquisadores? Eu citei há pouco o Viktor Shklovsky, que estava associado ao grupo de São Petersburgo. Esse grupo formou uma espécie de sociedade de estudos literários e ele era um dos principais líderes. Um outro nome que eu acho que nós não podemos deixar de destacar é o de Roman Jakobson, que atuava em Moscou e que se dedicou principalmente à linguística. Quando ele começa a atuar no início do século XX, nós estamos aí por volta de 1914, 1915, ele tanto trabalhava com material literário quanto material linguístico. O Jakobson, ou Jacobson, vocês podem ficar bem à vontade como quiserem designá-lo, ele depois vai se dirigindo à linguística e vai se tornar, inclusive, um dos grandes teóricos da fonologia. Mas no período de que nós estamos falando, e eu insisto, isso foi anterior à Revolução de 1917, isso se passa mais ou menos entre 1914, o Jakobson pensava também sobre a literatura. Eu gostaria também de destacar um nome menos, vamos dizer assim, menos popular no Ocidente, que é o de Boris Eichenbaum, mas que também teve a sua importância porque foi ele que procurou depois, mais adiante, nos anos 20, restabelecer as ligações entre um pensamento sobre a literatura enquanto tal e a sociedade e a história. Ele principalmente se dedicou aos estudos sobre os escritores, os romancistas do século XIX, com ênfase principalmente na obra de Tolstói, que é um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes romancistas do Ocidente, mas que vai ser particularmente importante para a reflexão dos formalistas russos. Há outros dois nomes ainda que vale a pena nós nos referirmos. O primeiro é Yuri Tinianov, ou Tinianov. Vocês sabem que com esses nomes russos a gente tem várias dicções possíveis. O Tinianov é um autor que se preocupa com questões da evolução, da transformação da literatura. E ele principalmente produziu seus trabalhos nos anos 20, depois nos anos 30. Ele já corresponde a um momento em que o formalismo russo já não tinha, vamos dizer assim, aquele ímpeto modernista e estava se preocupando em estabelecer paradigmas e formas de pensar a tradição literária. Isso eu queria chamar atenção também para esse aspecto, quer dizer, é importante pensar o formalismo em dois grandes momentos. Um primeiro momento mais explosivo, mais modernista, digamos assim, caracterizado pelo pensamento de Shklovsky, e uma segunda etapa, que se dá depois dos anos 20, quando se estabelece, se as coisas se acalmam, vamos dizer assim, e se procuram estabelecer os critérios, os pensamentos, os formatos de reflexão não apenas sobre a modernidade, mas sobre a tradição e o que veio antes. Há também um autor chamado Boris Tomaszewski, que eu gostaria de destacar. O Tomaszewski tem um ensaio que tem grande circulação no Brasil, chamado Temática. Esse estudo, ele sintetiza, é uma espécie de mini teoria da literatura, em que ele sintetiza alguns elementos importantes para nós refletirmos sobre a constituição, sobre a estrutura do texto literário, né? Ele trabalha sobre a questão da narração, sobre o tema, os motivos, e também isso é importante como um auxiliar para nós entendermos o pensamento dos formalistas. Para nós pensarmos o formalismo, então, enquanto um momento, um grupo, inclusive uma tendência da teoria da literatura, é importante destacar três aspectos. Primeiro é a época em que eles aparecem, como eu venho desenvolvendo. Ele aparece sobretudo em torno a 1914, 1915, quando o experimentalismo, a vanguarda estão no seu auge. E particularmente na Rússia ainda do czar, a Rússia pré-soviética, em que nós temos figuras tão importantes como os já citados Mayakovsky e Klebnikov. O futurismo russo é um momento muito importante da vanguarda contemporânea e ele vai ter repercussões para além da Rússia. O nosso futurismo nos anos 20 tem ainda reflexos ou elementos que nós podemos associar a Mayakovsky, assim como ao futurismo italiano, como nós sabemos. Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, uma primeira observação de ordem histórica.
segue essa observação de ordem histórica o fato que, nos anos 20, o formalismo, de certa maneira, se estabiliza e vai começar a trabalhar questões mais amplas de teoria da literatura. Então, nós temos um aparecimento em torno a 1914, 1915, e depois uma estabilização em torno dos anos 20 ou dos anos 30. Alguns formalistas ainda atuam na academia nos anos 30, 40, mas aí o seu impacto já perdeu um pouco da sua força. O grande momento deles é nessas 2 décadas, entre 1915 e 1930, entre os anos 10 e os anos 20. Também um segundo aspecto que eu quero deixar reforçado é a questão dos grandes nomes que esse grupo apresentou, quer dizer, o seu grupo, o seu conjunto de intelectuais que permite que nós falemos do formalismo como uma unidade, né? Quer dizer, não é o pensamento fulano ou o pensamento beltrano, mas é quase que uma escola. É um grupo que atua de uma forma relativamente coerente, unida e com bastante afinidade entre eles, né? Então, dentro desse grupo, nós destacamos os nomes de Shklovsky, Jacobson, Tinianov, Tomaszewski, Eichenbaum. Mas nós temos que também pensar o que eles trouxeram, qual é a grande contribuição deles à teoria da literatura. E essas são as suas teses. Então, é dessas teses que eu vou falar agora. A primeira tese deles, e ela, vamos dizer assim, ela foi expressada, sobretudo, por Shklovsky, se refere ao elemento formal, ao elemento constitucional da obra, como ela se organiza. E aqui o Shklovsky fez, vamos dizer assim, estabeleceu uma espécie de formulação destacando o seguinte, né, que vai, inclusive, eu gostaria que vocês gravassem essa noção, porque essa noção é chave dentro do pensamento de Shklovsky. Ele, primeiramente, valoriza a construção da obra literária, dizendo que o que importa são os procedimentos, os processos, as estratégias que estão ali presentes. E segundo, ele chama atenção para que a obra resulta dessa soma, dessa agregação entre esses procedimentos. Então, toda a obra resulta da soma desses procedimentos. A obra de arte, portanto, é a soma desses procedimentos. Procedimento, eu insisto, são os mecanismos, as estratégias que o poeta ou o escritor, de modo geral, o narrador, usa para passar o seu recado, para criar a sua obra. E esses procedimentos são bastante variados. Da sua articulação surge o texto, o discurso literário que nós temos pela frente. Mas por que o escritor precisa se preocupar com esses procedimentos? Ao invés de se preocupar em transmitir uma mensagem, dar um recado, ele tem que se voltar ao texto propriamente dito. Por quê? Porque da soma desses procedimentos resulta a inovação que o texto apresenta. Um texto é novo porque ele apresenta algo que nós não conhecemos. Então é interessante essa noção, ela pode até parecer um tanto quanto batida, eu não acho que seja batida, mas de repente nós podemos já ter ouvido isso em outro lugar. Mas os formalistas foram os primeiros que chamaram a atenção para esse elemento fundamental. É que a obra de arte, ela deve causar algo estranho, ela deve provocar uma sensação de estranhamento, um resultado, um efeito de estranheza dentro do receptor ou dentro do destinatário ou no público em geral. Então nós temos uma relação, vamos dizer assim, que pode ser até vista num primeiro momento como mecânica, mas que resulta da formação, da formatação até do texto literário. O texto, ele usa os seus processos, os seus elementos, os seus recursos criativos para criar uma forma inovadora. E essa forma inovadora, ela de alguma forma nos choca, nos mobiliza de forma diferente. Vamos ver de novo o poema do Mayakovsky para vermos como isso funciona. Hoje também, a rima do poema é carícia, slogan, açoite, baioneta. Esse poema é um poema constituído de 6 linhas, como vocês estão vendo. Ele tem 6 linhas e ele tem uma disposição, em primeiro lugar, diferente, né? Então, ele não deixa de usar o verso, né, como o poema usa, o verso é vamos dizer assim, uma instituição a que nós associamos a noção de poesia desde a antiguidade, mas esses versos eles já apresentam uma disposição diferenciada.
Essa disposição diferenciada é algo novo no momento em que Mayakovsky escreve e publica esse seu poema. Se vocês olharem para trás na história da literatura, nós vamos ver que até o início do século XX, o poema tinha que apresentar versos dentro de uma certa medida. Versos de 10 sílabas, 12 sílabas, 7 sílabas, mas dificilmente o poeta podia se dar essa liberdade de romper com a unidade do verso, com o verso ser colocado, quer dizer, a palavra ser colocada em locais diferentes da folha em branco e ter um tamanho diferenciado, né? É claro que nós estamos lidando aqui com versos traduzidos para o português, mas mesmo se nós tivéssemos a oportunidade de consultar o original, veríamos que essa disposição física das palavras na página seria igual. Os tradutores foram bastante fiéis à natureza destes versos, desse poema como um todo. Um segundo elemento importante que nós temos que chamar atenção aqui é o fato de que nesses versos as sílabas são de tamanhos diferentes. E, além disso, ele cria de uma palavra para outra uma certa sensação diferenciada. Então, esse poema, que se constitui, como eu disse, de 6 linhas, com uma disposição diferente, uma disposição original dentro da página, em primeiro lugar faz uso, inclusive, do fato de que nós vamos lê-lo, nós vamos conhecê-lo não apenas pela audição, mas pela leitura dentro de uma obra publicada. Isso é algo também novo, porque sugere que Mayakovsky estava muito atento às novas tecnologias e às novas formas de comunicação, de que são exemplo hoje a propaganda, o cartaz, né? Então, ele traz do mundo externo para dentro da poesia uma forma nova de comunicação. E há um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte: se nós lermos o poema, né, é um poema sobre o poema, é um poema metalinguístico, ele vai falar do que significa criar no contexto em que o poeta está falando. E ele vai numa espécie de gradação, né? Quer dizer, ele diz que a rima do poema é carícia, é slogan, mas depois se transforma em açoite e baioneta. Então ele transmite também uma visão, é um poema programático, é um poema inclusive político, nós podemos dizer. Mas como é que ele faz isso? Ao invés de procurar dar um recado, desenvolver um assunto, ele faz o contrário, ele enxuga, ele reduz ao mínimo a sua possibilidade de expressão. Então ele faz também com que o leitor, ou nós também podemos ouvi-lo, mas sobretudo o leitor, ele tenha que prestar mais atenção ao poema para procurar extrair o conteúdo dele. E, portanto, ele vai ser mais mobilizado. É nesse sentido que o Shklovsky vai chamar atenção para o estranhamento que o poema, ou qualquer poema, gera no seu público ou no seu leitor especificamente. O poema do Mayakovsky, ele pode ser examinado com uma atenção particular para as palavras, né? Eu procurei chamar atenção para o modo como ele se dispõe na página em branco e o que as palavras querem dizer. Mas também os aspectos fônicos foram muito utilizados pelos futuristas, assim como já tinham sido utilizados pelos simbolistas. O Klebnikov, que é um outro poeta que nós ouvimos há pouco, ele está justamente nessa passagem, né? Ele foi um poeta que pertenceu ao simbolismo russo, mas usou estratégias depois próprias ao futurismo. E por isso nós não precisamos necessariamente nos preocupar se ele é dessa ou daquela escola. O importante é que no seu poema ele procura explorar bastante os recursos fônicos que o poema permite, estabelecendo uma relação bastante forte entre a sonoridade das palavras e aquilo que ele quer dizer. No caso, o uso das consoantes, ela vai simular ao mesmo tempo que a palavra, o conteúdo dessa palavra, né? Como nós vamos ouvir de novo agora. Ride, ridentes. Derride, derridentes. Risonhai aos risos, rimente risandai. Derride, sorrimente. Risos sobre risos, risadas de sorrideiros risores. Hilaries rir, risos de sobreridores riseiros. Sorrisonhos, risonhos, sorride, ridiculai, risando, risantes, hilariando, riando, ride, ridentes, derride, derridentes. Esse poema, como se pode observar, ele lida, portanto, com essa
facilidade, com essa possibilidade que os sons da palavra, da letra, da consoante, melhor, linguodental, favorece, né? Quer dizer, a risada e a consoante linguodental, R, ela nos levam a essa associação imediata de ideias. Mas o poema passa a ser também uma forma de reproduzir um movimento quase agressivo de uma arma que solta, vamos dizer assim, balas para o público e também com isso provoca um certo estranhamento. Não é um poema para nos deleitar, mas para chamar a nossa atenção. É sobre esse aspecto que é importante destacar essa relação que para o Shklovsky se torna tão importante e que como que sintetiza o objetivo da arte contemporânea, é causar um certo estranhamento, é uma experiência de choque. Então, a segunda grande tese dos formalistas tem a ver com essa questão. A soma de procedimentos, elas geram formas inovadoras e essas formas inovadoras não têm que ser apreciadas, elas não são para o nosso deleite, mas sim para a nossa experiência de choque, de estranhamento, de chamar atenção. Elas não querem nos provocar, contradizer as nossas, vamos dizer assim, as nossas convicções, mas elas querem chamar a atenção do público para coisas novas, coisas diferentes, coisas que talvez ele tinha deixado passar. A segunda grande tese do Victor Shklovsky é, portanto, essa. Simplificando, ele quer dizer que a soma dos procedimentos apresentam-se de maneira inovadora e essa inovação não é um mero experimentalismo, ela tem um foco, ela tem um efeito que é provocar o estranhamento. Então a soma de procedimentos ela vai gerar esse efeito de estranhamento. E esse estranhamento é tanto do artista quanto do espectador, do público, do leitor de modo geral. Nós podemos pensar assim de uma forma tanto particular, um leitor específico, quanto o grande público. Se essa tese é válida para arte contemporânea, para experimentalismo, para vanguarda, ela parece ficar limitada, né? Parece assim, bom, tudo bem, então o formalismo só falou do seu momento histórico. Não, não era esse o objetivo. Como eu me referi há pouco, o formalismo dispôs de um grande momento no início do século XX, no período em torno de 1915, 1918, até aí, em que ele explorou as suas principais teses, jogou, vamos dizer assim, as suas principais teses. Mas, a partir de então, ele começou a pensar a tradição literária. E o interessante é que os formalistas procuraram transpor ou transplantar a sua tese sobre a soma de procedimentos e a tese sobre estranhamento para a história da literatura, para a tradição literária. E, de fato, eles chamaram a atenção para a circunstância de que, ao longo da história, todas as grandes obras, de alguma maneira, provocaram essa mesma reação, esse mesmo efeito. Elas foram criadas para modificar as formas dominantes, aquilo que as pessoas estavam acostumadas. Nesse sentido, eles estudaram, por exemplo, o Don Quixote do Miguel de Cervantes, não mais preocupados com o que aquele romance tinha a dizer sobre um tipo de personagem ou sobre um ideal de cavalaria, mas sobretudo se referiram àquilo que ele trazia de novo para a história da literatura, para o gênero do romance. Então o Don Quixote é um romance que vai também lidar com elementos inovadores que os formalistas vão destacar. Nós podemos sair do exemplo do Don Quixote e puxar esse exemplo para a nossa literatura, como faz o Machado de Assis. O Machado de Assis escreveu em 1880, publicou em 1881, vocês vejam, bem antes dos formalistas, um romance chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acho que todos conhecem, é um romance clássico da nossa literatura e leitura fundamental na nossa formação. Num dos capítulos, por exemplo, o capítulo se chama O Velho Diálogo de Adão e Eva, ele, em vez de traduzir as palavras das personagens, ele põe apenas exclamações, interrogações e deixa para o leitor preencher as lacunas, né? O leitor vai saber que aquele diálogo simuladamente Adão e Eva, mas na realidade entre as personagens principais, o Brás Cubas e Virgília, tem todo um ritual amoroso que fica por conta da imaginação do leitor. Num outro capítulo, bem mais ao final do livro, se chama De Como Não Fui Ministro de Estado, ele põe apenas linhas e linhas de pontinhos, de reticências. E também fica para o leitor imaginar que ele não foi ministro simplesmente por alguma razão, sem nenhuma importância, portanto não valia a pena explicar. Então vocês vejam que nesses dois capítulos, dentre tantos outros do livro, o Machado usa
tal como fez Mayakovsky, recursos gráficos para expor aquilo que ele gostaria de que o leitor entendesse, né? É claro, ele não inventou isso. Isso vem também de um outro escritor que fez antes, Lawrence Stern, um escritor inglês, que também usa esses recursos gráficos. Mas é importante que tanto Machado, Stern e antes ainda o Cervantes com o Don Quixote, eles utilizaram elementos físicos do texto para provocar algum tipo de estranhamento no leitor. E é essa tese que os formalistas também abraçam, né? Quer dizer, eles também desenvolvem essa noção de que o efeito de estranhamento não é algo exclusivo da arte moderna. Na realidade, é uma propriedade de toda a arte e que a arte moderna explorou até um limite que foi possível nós falarmos a respeito disso. Cabe perguntar por que os formalistas também se preocuparam tanto com essa questão do estranhamento. Por que eles colocaram o estranhamento ou a soma de procedimentos como uma propriedade exclusiva da arte literária? Quer dizer, eles também se preocuparam em criar um espaço ou um conceito que falasse especificamente da literatura em relação àquilo que não é literatura. E aí nós temos uma terceira tese, que é muito importante para nós entendermos o pensamento dos formalistas e por que o formalismo integrou tanto teóricos da literatura, quer dizer, pessoas ligadas à reflexão sobre a literatura, quanto linguistas, como é o caso de Jacobson. É que eles, e sobretudo Shklovsky, sempre eu estou me referindo a Shklovsky, chamou atenção para o fato seguinte: quando nós utilizamos a linguagem no cotidiano, nós esquecemos o sentido delas. Muitas vezes nós passamos assim, sem refletir sobre aquilo que nós estamos dizendo. As palavras se banalizam, elas se vulgarizam e acabamos matando a linguagem com isso. Então, quando a literatura, a poesia utiliza de novo a linguagem, ela dá vida nova essa linguagem, ela se revitaliza. Então, eles estabelecem um corte, uma cesura muito forte entre a linguagem usada no cotidiano, essa linguagem que perde a sua vitalidade, essa linguagem que se dispersa num uso banal, e a linguagem da literatura. E com isso eles dão uma prioridade, eles dão inclusive uma grande importância à poesia, à literatura e à arte em geral, né? Se não fosse a arte, nós até acabaríamos perdendo as possibilidades de comunicação, porque a linguagem ela se desmancharia, ela se liquefaria por incapacidade de renovação. Compete à poesia, à literatura e à arte em geral renovar as formas de percepção e as formas de comunicação. A linguagem está nesse ponto-chave, nessa base da comunicação, e só através da literatura e da poesia ela se revitaliza, se renova e se apropria, vamos dizer assim, das capacidades, das possibilidades das pessoas se renovarem junto com ela. Se a língua do cotidiano ela está tão desgastada, compete à poesia e à literatura renová-la. E o Shklovsky acrescenta a isso mais uma observação. Na poesia, nós vemos as coisas como se fosse pela primeira vez. Ela não nos permite reconhecer algo, e sim conhecer algo. Isso é muito importante porque é uma perspectiva anti-aristotélica, anti-mimética, porque para o Aristóteles a mímese reproduz o que nós já conhecemos, e para o Shklovsky a arte nos permite ver uma coisa pela primeira vez. Eu acho que se nós retomarmos o poema do Oswald de Andrade, nós vamos ver isso. É um poema que elenca, vamos dizer assim, resultados de futebol. Nós estamos extremamente habituados a ver isso, né? Desde a época do Oswald, esse poema é dos anos 20, até hoje, é um poema de quase 100 anos. E quando nós olhamos esse poema, parece que nós vemos pela primeira vez essa questão. Primeiro porque nós não estamos habituados a encontrar num poema resultados de futebol. Nós achamos que isso é do cotidiano. E o Oswald importa isso para dentro do poema. E aproveita no final para fazer uma frase de fechamento que tem a ver com todo o nosso imaginário, na nossa relação de brasileiros com a Europa, né? Ele termina em meia dúzia na cabeça dos portugueses. Esse jogo realmente existiu, isso que ele está colocando aí realmente aconteceu. Mas quando ele faz um poema e diz meia dúzia na cabeça dos portugueses, ele mexe, vamos dizer assim, de uma forma irônica, paródica, até engraçado, com as nossas, vamos dizer assim, com aquele nosso imaginário da Europa que se curva para o Brasil, nós somos os melhores, nós somos os campeões e assim por diante. É nesse sentido, portanto, que os formalistas chamam a atenção para esse fato, né? Quer dizer, dentro de uma poesia, dentro de um verso, dentro de uma obra de arte, nós vamos ver algo pela primeira vez, por mais que nós já tenhamos visto isso em outras ocasiões. Nós não estamos reconhecendo, nós estamos, na realidade,
conhecendo. O formalismo russo, como eu falei, ele teve uma vigência, sobretudo nas décadas de 10, entre 1915 e 1918, e na década subsequente, na década de 20. Nesse momento, a Rússia, nesse período, a Rússia passou por uma revolução, a Revolução Bolchevique, e mudou completamente seu sistema político, seu sistema social. E mudou também a sua forma de conceber os estudos literários. Os estruturalistas sofreram muito com isso, eles tiveram alguns que mudar de profissão, mudar de pensamento, e alguns se exilaram, alguns foram para a Tchecoslováquia. Um deles foi Roman Jakobson, de que eu falei antes, e lá, chegando, ele saiu da Rússia e foi na direção da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era um país criado, vamos dizer assim, posteriormente ao final da Primeira Guerra Mundial. Ela fazia parte, era uma região, essa região da cidade de Praga, pertencia ao grande Império Austro-Húngaro, esse império se dissolveu, e aquela região, então, foi considerada um país independente. A Tchecoslováquia, cujo nome já associa duas regiões diferentes, tanto que atualmente são dois países diferentes. É um país que durou até mais ou menos os anos 90 e depois ele se separou em duas nações independentes. Vocês veem que a Tchecoslováquia tem uma história muito peculiar. E nos anos 20, quando chega lá o Roman Jakobson, Praga, principalmente a capital, vivia um momento cultural muito importante. Nós temos que lembrar que é nessa época que viveu Franz Kafka, um dos grandes escritores do século XX. Portanto, o Jakobson não chegou num lugar que era uma nação nova, mas onde nada tinha acontecido. Pelo contrário, era um grande centro universitário e cultural. Assim, ele fez contato com um grupo de pensadores que já atuava naquela cidade, em que se destaca, sobretudo, um filósofo e teórico chamado Jan Mukarovsky. O Jan Mukarovsky vai ser, vamos dizer assim, o mentor desse estruturalismo que vai surgir a partir daí e que vai desenvolver concepções que já estavam presentes no formalismo russo, mas dando algumas contribuições que vão desenvolver, que vão ampliar aquilo que no formalismo existe, mas que ainda apresenta alguns problemas. O primeiro conceito importante que o estruturalismo traz está no seu próprio título, né? É a noção de estrutura. E a noção de estrutura vai representar vamos dizer assim, uma superação da noção de forma, da noção de soma de procedimentos que estava implícito no pensamento de Shklovsky. O Shklovsky acreditava, como eu disse, que a obra é uma soma de procedimentos, portanto ela tem uma constituição, uma forma de construir, um modo de ser construído um pouco inacabado, um pouco incompreensível. E o Shklovsky, com esse conceito, acabou tendo que ser questionado. E ele vai ser questionado por Mukarovsky, que vai pensar o seguinte: não, a obra é, na realidade, uma estrutura em que cada elemento tem uma parte no todo. E que se nós mexermos um elemento, se descompõe, se desconstrói toda a totalidade. A totalidade se desmancha, né? Ou toma outra estrutura. Então nós temos que pensar na noção de estrutura, vamos dizer assim, com uma relação profundamente articulada entre as partes, mas uma parte pode ser mexida. E quando uma parte é alterada, todo o resto se altera junto. Tá? Esse conceito ele é importante porque ele desenvolve, ele dá uma outra, vamos dizer assim, um outro horizonte para a noção de que falava Shklovsky. Portanto, não é preciso que o artista se preocupe com os procedimentos, todos os procedimentos que ele utilizar. Ele pode privilegiar um aspecto e, privilegiando aquele aspecto, ele cria uma forma nova. Esse é um conceito que passa, vamos dizer assim, a vigorar nos estudos literários e que não chega a ser questionado. Ele se mantém, o estruturalismo tcheco, depois ele vai ser retomado pelo estruturalismo francês nos anos 60 e não vai ser posto em questão o seu propósito, né? Essa noção de estrutura é uma noção que se consolida por mais tempo dentro dos estudos literários. Nós temos muito mais facilidade, ficamos muito mais à vontade de lidar com a noção de estrutura do que propriamente com a noção proposta pelo Shklovsky. Isso não quer dizer que ela não seja importante, porque foi na realidade ela que propiciou uma outra possibilidade de refletir de que Mukarovsky é representante. Outro conceito que os estruturalistas desenvolveram, e que, sobretudo, Shklovsky, provém da noção de estranhamento. O Shklovsky chamou atenção para o fato de que a obra ela provoca estranhamentos. Mas ele
coloca isso como algo exclusivo da obra literária. O Bukarovsky pensa o seguinte: na realidade a obra, quando é produzida, ela tem como um horizonte, como algo pela frente, ela tem pela frente uma tradição, e essa tradição ela se caracteriza pelas normas, são normas estéticas, são normas poéticas, são normas ideológicas, inclusive normas sociais, normas éticas, normas religiosas. Existe toda uma série de convenções diante do qual a obra se depara. A obra tem pela frente todas essas convenções que fazem parte do funcionamento da sociedade. Só que quando a obra é produzida, ela pode simplesmente reforçar essas convenções, como ela pode desconstruir, ela pode vamos dizer assim, posicionar contra essas convenções. E esse é o aspecto inovador da obra. A obra será inovadora quando, diante dessas normas, ela apresentar algo diferenciado. O Bukarovsky procurou chamar atenção para essa relação que a obra vai estabelecer enquanto criação e inovação diante das normas vigentes. Ele deu, vamos dizer assim, um caráter de norma, de regra vigorante a tudo que circulava na sociedade. Quer dizer, se os gêneros literários, as formas de pensamento e assim por diante, ele alocou em tipos de normas diferenciadas. Mas o que ele procurou chamar a atenção foi que a obra não reproduz isso, ela não copia, ela não reproduz, ela não simplesmente faz mais uma vez aquilo que já existe. Na realidade, a obra, em algum momento, por alguma razão, em algum aspecto, ela contradiz aquilo que nós já conhecemos. Esse é o seu aspecto inovador e esse é o seu aspecto individual. A obra se individualiza quando ela apresenta algo desconhecido, algo diferente ou algo contraditório em relação àquilo que já existe, que já circula na sociedade. O interessante é que Bukarovsky chamou de valor, o valor estético da obra está justamente nesse elemento diferencial que ela apresenta. E isso me parece a grande contribuição desse autor. Ao invés de ele pensar o valor estético como algo sólido, estático, sempre igual, e colocado num conteúdo, o valor estético é tal coisa, ele colocou num elemento extremamente móvel, mutável e de difícil determinação. Quer dizer, o valor estético é aquele espaço que se estabelece entre aquilo que nós já conhecemos, aquilo que já existe, aquilo que circula e o que a obra apresenta. Por exemplo, no poema do Oswald, para nós voltarmos a ele, o valor estético daquele poema está na diferença que se estabelece entre o que nós já conhecemos de poemas usuais, com versos, com rimas, etc., e aquilo que ele propõe, retirando, inclusive, um elemento do cotidiano e colocando na literatura. Num outro poema poderá ser outra coisa, outro processo através do qual o poeta contradiz algo que nós já conhecemos, algo ao qual nós já estamos habituados. Então, é por isso que o valor estético é sempre um elemento negativo. Ele nega algo conhecido para colocar algo novo, algo que depois poderá ser também negado. Então, a noção de valor não é uma noção essencial, uma noção absoluta, mas é uma noção básica dentro dos estudos literários. É uma noção que está sempre também em transformação. E essa me parece ser a grande contribuição do Bukarovsky, que trouxe, vamos dizer assim, um caráter relativista aos estudos literários, fora, vamos dizer assim, de uma tradição metafísica de ordem platônica, vamos dizer assim, que já existia vigorando tanto no campo dos estudos literários voltados para a história da literatura, quanto em outros campos da estética que vinha desde o século XVIII. Então, ele estabelece uma noção de valor estético em que nós temos que sempre examinar, diante de cada obra, como é que ele se dá. O valor estético, eu insisto, não é algo previamente fixado, mas algo que nós identificamos a cada obra. Além disso, ele dá àquela obra a sua identidade. Então, no caso do romance do Machado, por exemplo, a identidade dele está na sua contradição, na sua inovação em relação a uma tradição tanto do romance brasileiro quanto do romance ocidental. A lição dos estruturalistas, dando sequência à lição dos formalistas, é muito importante para a teoria da literatura e eu acho que nós devemos valorizá-la também por causa disso. Para a gente saber mais sobre formalismo russo e estruturalismo tcheco, eu recomendo a leitura da coletânea organizada por Luiz Costa Lima, que se chama Teoria da Literatura em Suas Fontes.
Foi publicada pela livraria Francisco Alves em 2 volumes. Essa obra é uma coletânea de alta qualidade e traz os melhores textos desses autores que eu citei até agora. Uma boa leitura e uns bons estudos a respeito.